Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora das primárias democratas em Nova York. Tá? O Partido Democrata escolheu o candidato dele para as eleições de prefeito em Nova York ano que vem e escolheu um cara que chamou muita atenção, o Zohran Mamdani. O cara é um muçulmano radical pró-Hamas, pró-Hezbollah, anti-judeu, antissemita ao extremo. Isso numa cidade que, nós vamos lembrar, foi vítima do ataque do 11 de setembro, né, que destruiu as Torres Gêmeas, matou 3.000 pessoas, uma tragédia enorme causada por muçulmanos radicais. Né? Além disso, Nova York, caso você não saiba, é um grande destino da diáspora judia. Muitos judeus moram em Nova York, né? Existem bairros inteiros de Nova York que são majoritariamente judeus. Tem um fiozinho que corre toda a ilha de Manhattan, que é para o pessoal poder sair de casa no sábado. Né? Os judeus são muito rigorosos com esse negócio do sabá. Né? Nós cristãos, em tese, a gente descansa no domingo, mas na prática você descansa se você quiser trabalhar, trabalha também. Os judeus não tem essa não, chega sábado lá em Israel, para tudo, não tem nada funcionando no sábado lá, né? Enfim, Nova York é uma cidade muito judia, tem muitos judeus em Nova York, e no entanto os democratas escolheram um radical muçulmano para candidato a prefeito. E aí a grande questão, né? Por que isso? Né? É o que eu falo para vocês. A direita, o pessoal acusa a direita de estar indo para a extrema direita. E não é. A direita, até onde eu sei, né, tem, lógico, pessoas mais radicais dentro da direita, mas a maior parte das pessoas tem posições bastante centristas, no final das contas, posições de bom senso. A esquerda é que está zunindo em direção à extrema esquerda com uma velocidade impressionante. E eu culpo o fenômeno da esquerda não perceber que está numa bolha. A gente da direita, a gente está numa bolha, direita, libertários, o pessoal que não é da esquerda, nós estamos em bolhas, está todo mundo em bolha hoje em dia na internet, né? Mas você sabe que está em bolha, então você tem contato com ideias de outras pessoas. A esquerda não, eles acham que estão no plano cartesiano das ideias, eles não estão em bolha não. Só que isso faz com que eles acabem zunindo para a extrema esquerda, né? Isso é um fenômeno muito curioso, e o caso do Mamdani, que é esse rapaz, mostra muito bem isso. Essa notícia foi sugerida por Janja, é agente da CIA, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Então, vamos lembrar que lá nos Estados Unidos tem um negócio chamado primária. Isso não existe aqui no Brasil, né? Mas é basicamente, aqui no Brasil, quando o partido vai escolher quem é o candidato, é a liderança do partido que escolhe quem vai ser o candidato e acabou, né? Ninguém fala nada quanto a isso. Lá nos Estados Unidos e em vários outros países do mundo é diferente. Você tem uma espécie de votação preliminar só das pessoas ligadas àquele partido. Então as pessoas votam para escolher quem será o candidato daquele partido nas primárias, né? Então, já aconteceu a primária republicana, já escolheram o candidato, um candidato bem fraquinho, por isso que ele não vai ajudar nesse caso. E tem o atual prefeito, que era democrata, mas agora é independente. Mas os democratas são a principal força lá em Nova York. Vocês sabem, a esquerda é muito forte em Nova York, né? E daí eles fizeram as primárias dele, era esse cara, o Zohran Mamdani, e o Chris Cuomo. Chris Cuomo, vocês conhecem o Chris Cuomo, é um apresentador de televisão muito famoso lá nos Estados Unidos. Ele teve um escândalo de abuso sexual, de assédio sexual, ele teria assediado sexualmente uma auxiliar dele lá, e aí meio que ele caiu em desgraça e coisa e tal, mas ainda é uma figura muito conhecida, né? Só que nessa disputa primária dos democratas, que aconteceu ontem, o Mamdani ganhou com uma certa folga, 52% dos votos. O Chris Cuomo ficou em segundo lugar com 47%, ou seja, ele ganhou muito, muito bem isso daqui, né? E aí chama atenção, porque o cara é radical. E lembra, o candidato do Partido Democrata tem uma chance enorme de ganhar a prefeitura no que vem. De novo, ele não foi eleito prefeito não, tá? Ele foi eleito candidato dos democratas para a prefeitura. Mas, meu amigo, os democratas em Nova York elegem a esquerda, né? Então a chance dele ser prefeito ano que vem é muito grande mesmo, né? Bom, e quem é esse cara? Quem é o Zohran Kwame Mamdani? Ele ele foi nascido em Uganda, nasceu em Uganda, veio para os Estados Unidos há alguns anos e conseguiu a cidadania americana há coisa de 7 anos atrás. Então ele tem a cidadania americana só há 7 anos. Ele é radical muçulmano. Ele fez há pouco tempo atrás, ele fez uma homenagem consagrando, com outros muçulmanos, né, consagrando Nova York para Alá, né?
Então ele diz aqui, ó, no coração de Manhattan, os Zohran Mamdani colocaram aqui um altar, né, consagrando Nova York para Alá. E nesse altar tem coisas, não foi ele que disse isso não, tá? Mas os apoiadores dele dizendo que o Islã não é só uma religião, é uma ideologia, um conjunto, um sistema completo de controle político, judicial, econômico e educacional. As outras ideologias, cristianismo, judaísmo, etc., e democracia, secularismo e democracia, são coisas infernais que vão acabar no inferno e coisa e tal. Mas isso é o pessoal ligado a ele, tá? Ele próprio não falou isso, mas ele é bem radical no final das contas. Ele é um muçulmano, ele apoia Hamas, apoia Hezbollah, apoia os terroristas todos que tem lá e coisa e tal. E agora existe uma chance grande desse cara se tornar prefeito de Nova York, como eu falei. Ele, por enquanto, foi escolhido como candidato para prefeitura pelos democratas, mas os democratas sempre ganham em Nova York. Então a chance é enorme, né? Aqui, ó, ele se tornou americano há 7 anos atrás. Ele nasceu em Uganda. Sim, Uganda tem pessoas brancas também, tá? Caso alguém tenha algum questionamento sobre isso, o cara é branco, mas é branco nascido em Uganda. Né? Aqui no Brasil também, se você olhar lá fora, o pessoal pensa que é todo mundo mulato, preto. Aqui no Brasil tem de tudo. Tem branco, tem preto, tem tudo aqui, né? Então, ele é um branco de Uganda, se naturalizou americano, né, muçulmano. Ele é muito criticado também porque, segundo acusam ele exagera no sotaque dele ou abrande o sotaque dele conforme a pessoa que ele está falando, né? Então, quando ele está falando com muçulmanos, ele força mais o sotaque para dizer que não é americano, que é muçulmano. Quando ele está falando com ocidentais, ele muda o sotaque para ficar mais leve, para parecer mais moderado. Mas, de novo, esse cara é radical, olha só. Because I think the New Yorkers, more than they hate a politician they disagree with, they hate a politician they can't trust. On the subject of trust, you've adopted different speaking accents in different scenarios. But they go to their local bodega. Is there one that's real and one that's affected? What I would say is, as any immigrant knows, having been born in Kampala, Uganda, and then raised in South Africa and moving here when I'm 7 years old, is there are different parts of my life. Worldwide tour is a worldwide tour is a worldwide tour. Mamdani was talking about a worldwide press tour back when he was a rapper. Bring the flavor to the fish, bring the flavor to the rice. Assim, ele é um rapper, né? Bom, é verdade, tá? Existe um fenômeno que você, quando você está falando com pessoas da sua área, você tende a voltar para o seu sotaque mais original. Isso é verdade, tá? Eu sei disso, porque vocês sabem, eu nasci aqui em Niterói, mas eu morei em Minas Gerais muito tempo, depois morei em Salvador e coisa e tal. E é verdade, e eu vejo com meus filhos também, meus filhos são mineiros, né? E aí eles vêm aqui para o Rio e eles acabaram perdendo o sotaque de Minas, né? Acabam pegando o sotaque aqui do Rio. Só que de vez em quando eles vão lá para Minas, ficam lá na casa da mãe deles um tempo, aí depois, quando volta aqui para o Rio, volta falando sotaque mineiro de novo, porque, né, acostuma com o ambiente mineiro. Pode ser isso. Ou pode ser hipocrisia do cara de tentar fazer um sotaque conforme o interesse, né? O pessoal está criticando ele muito por ele ser um muçulmano radical. A minha crítica não é por ele ser um muçulmano radical, é por ele ser um socialista radical. Por quê? Olha a ideia dele. Ele está dizendo que os preços em Nova York estão muito caros. Então, como é que ele vai resolver isso? Ele vai criar... a gente já tem o SUS, já tem clínicas populares públicas, a gente tem outras coisas públicas. Vamos criar o supermercado público. Olha que ideia comunista terrível isso, né? É o que eu falo para vocês, o governo é ineficiente em tudo que faz. Achar que criar supermercado público vai melhorar o preço das coisas? Não vai. Né? O supermercado é uma margem pequenininha, o lucro do supermercado ali, e o fato de estar em competição garante que os supermercados todos não conseguem ter lucros abusivos e coisa e tal. Ou seja, esse tipo de coisa, isso me assusta muito mais do que esse negócio todo de muçulmano dele. Por quê? Ele é muçulmano radical? É muçulmano radical. Mas ele vai conseguir fazer alguma coisa? Não vai, porque a maior parte de Nova York ainda é cristã, judia, de outras religiões, então ele não vai conseguir muito longe nisso, né? Agora, isso daqui, meu amigo, a maior parte de Nova York é socialista mesmo. Botando um cara socialista tipo, que quer fazer supermercado público, cara, é um desperdício de dinheiro terrível, né? Vai jogar dinheiro fora, não vai resolver o problema, pode causar problema de competição injusta, porque aí o supermercado que não é público vai à falência, porque o supermercado público tem mais subsídio e coisa e tal, e no final das contas aquilo gera uma ineficiência enorme, porque as pessoas começam a pagar pela comida das outras, né? Você paga um imposto para subsidiar o supermercado público do cara. Então isso aqui que eu acho que é o pior dele. O pessoal que está achando que ele ser muçulmano é ruim,
Essa é a minha crítica principal, né? Ah, e tem uma outra coisa também. Ele também é a favor de acabar com a polícia, que a polícia é um mecanismo de opressão e tem que acabar com a polícia. Se eu for prefeito de Nova York, vou acabar com a polícia, né? E aqui o pessoal está trazendo a informação de que quando o Giuliani, né, o Rudolph Giuliani, que foi um prefeito republicano de Nova York e realmente botou dureza e coisa e tal, botou a polícia, caiu muita criminalidade em Nova York, né? Sendo que, no final das contas, tem gente que diz que não foi por causa disso não, tá? Que foram por motivos econômicos e não por conta de policiamento que a violência caiu em Nova York. Eu tendo a acreditar nisso. Mas, de qualquer forma, saibam que também é uma política do Mamdani acabar com a polícia em Nova York. Não pode ter polícia em Nova York. Vamos ver o que vai acontecer, né? Bom, aí você pode pensar assim, caramba, mas isso é uma boa ideia para os republicanos. Quem sabe os republicanos não conseguem emplacar agora um prefeito em Nova York, porque já que esse cara é tão ruim, e de novo, né, o pessoal na primária democrata votou nele, mas agora vai votar todo o povo de Nova York. De repente, né, conseguem tirar ele, né? Infelizmente, o Kurt Sliwa, esse rapaz aqui, ele é um candidato considerado meio fraco, tá? Olha só, ele foi muito famoso na década de 80, ele criou o Guardian Angels, um grupo de jovens que se uniu para acabar com a violência em Nova York, coisa e tal. E, então ele tem essa pegada de acabar com a violência, de ser muito durão e coisa e tal, mas a verdade é que ele é considerado um candidato fraco, já se candidatou várias vezes, perdeu todas. Então é muito pouco provável que ele tenha chance aqui. É lógico, os republicanos estão dizendo que talvez agora ele tenha uma chance, porque esse cara é tão merda, esse cara dos democratas é tão merda, que talvez o Kurt Sliwa tenha alguma chance, né? Mas eu não acho não. Eu acho que o que vai acontecer é outra coisa. O que vai acontecer é que o Eric Adams, que é o atual prefeito de Nova York, vai ganhar. O Eric Adams era democrata, ele se elegeu como democrata prefeito de Nova York, mas ele é um democrata moderado. Aí acabou que ele brigou com o Partido Democrata e saiu do Partido Democrata e agora está como independente. Então, eu não acredito que o republicano vai ganhar, por mais que talvez fosse uma coisa interessante, coisa e tal, mas a verdade é que o Eric Adams vai concorrer como independente nessas eleições. Então, como independente, você não tem que fazer primária nenhuma, ele vai ser candidato, e, por outro lado, ele não tem a estrutura partidária, não tem o partido por trás dele. Aí a grande dúvida que fica, será que os democratas vão embarcar mesmo no Mamdani, ou vão preferir pegar o Eric Adams, que bem ou mal, ele agora é independente, não é democrata, mas ele é democrata por natureza, né? Agora, ele foi muito criticado pelos democratas por ser um democrata moderado. É o que eu falo para vocês. O pessoal tem essa ideia de que a direita está indo muito para a direita, está indo para a extrema direita, mas não é isso que está acontecendo, não. O que está acontecendo é a esquerda que está zunindo em direção à extrema esquerda, né? A direita até tem avançado também, tem algumas pessoas radicais e coisa e tal, mas a maior parte está bem centrada ainda na história. O problema é a esquerda. E a esquerda se acha o centro do universo. Por isso que ela fala extrema-direita. Mas é porque ela está indo para a extrema-esquerda, né? Quem está abandonando o centrismo do Eric Adams é o Partido Democrata. Bom, vamos ver o que vai acontecer em Nova York ano que vem, né? Eu suspeito que não vai ser bom, não.